E se eu te dissesse que um homem estava prestes a ser preso quando foi salvo por uma mulher que jurava ser filha do Boto? Você acreditaria que criaturas encantadas ainda protegem quem se perde na Amazônia? O que faria se descobrisse que sua salvação também é sua prisão? Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O céu desabava sobre a floresta amazônica. Caio corria desesperado entre as árvores enormes, suas roupas encharcadas colando ao corpo magro. Seus pulmões queimavam com cada respiração. Atrás dele, vozes distantes e latidos de cães cortavam a noite, misturando-se ao rugido da tempestade. Ele tropeçava nas raízes expostas, as mãos sangrando ao se agarrar em troncos e cipós para manter o equilíbrio. Não era para ter chegado a esse ponto. Um trabalho simples, entregar um pacote, receber o dinheiro. Ninguém disse que haveria policiais. Ninguém avisou que ele seria o bode expiatório quando tudo desse errado. A lama sugava suas botas a cada passo. O celular há muito tinha perdido o sinal, e a lanterna improvisada mal iluminava o caminho à frente. Caio sentiu o pânico subindo pela garganta quando percebeu que as vozes dos policiais pareciam mais próximas. Não conhecia essa parte da floresta. Não sabia para onde estava indo. Apenas se afastava do rio, porque sabia que seria o primeiro lugar onde procurariam. Uma dor aguda atravessou seu tornozelo quando pisou em falso. Caio caiu com um grito abafado, rolando por um barranco íngreme. Galhos chicoteavam seu rosto, pedras atingiam suas costas. Quando finalmente parou, estava semi-atordoado, o corpo inteiro latejando. Foi então que viu a luz, fraca, amarelada, piscando entre as árvores como um vagalume gigante, impossível ser dos policiais. Eles estariam com lanternas potentes, não com esse brilho suave que parecia dançar entre as gotas da chuva. Com dificuldade, Caio se arrastou na direção da luz. Seus dedos afundavam na terra molhada, as unhas quebrando contra pedras escondidas. A chuva diminuía lentamente quando ele finalmente alcançou uma pequena clareira. No centro dela, uma cabana de madeira e palha se erguia sobre palafitas baixas, tão perfeitamente integrada à floresta que parecia ter brotado do chão junto com as árvores. Uma lamparina pendurada no beiral da varanda criava aquele brilho que o havia guiado. Caio hesitou. Poderia ser uma armadilha, ou pior, poderia ser a casa de alguém que o entregaria aos policiais por uma recompensa. Mas o frio começava a penetrar seus ossos e a dor no tornozelo tornava impossível continuar fugindo. Ele se aproximou, mancando, e subiu os 3 degraus da escada que levavam à varanda. Estava prestes a bater na porta quando ela se abriu suavemente. Eu sabia que você viria. A voz era tão suave quanto a luz da lamparina. Caio deu um passo para trás instintivamente. Na porta estava uma mulher que parecia fora de lugar naquela cabana rústica, naquela floresta selvagem. Ela tinha a pele clara como porcelana, contrastando com os cabelos negros que desciam como uma cachoeira até sua cintura. Seus olhos tinham um tom impossível de azul, quase violeta sob a luz tremulante. Vestia um simples vestido branco, mas havia algo na maneira como o tecido fluía ao redor de seu corpo que sugeria elegância, como se estivesse usando seda da mais fina qualidade. Como você sabia? Caio gaguejou, hipnotizado por aqueles olhos que pareciam enxergar além da sua pele suja e das suas roupas rasgadas. Ela sorriu, e naquele sorriso havia algo misterioso, algo que não pertencia inteiramente ao mundo que Caio conhecia. O rio me conta muitas coisas. Ela respondeu simplesmente, abrindo mais a porta. Entre, você está ferido. Não era uma pergunta, e Caio não tinha forças para questionar. Ele entrou na cabana, surpreendendo-se com o interior. Era maior do que parecia por fora, com móveis simples, mas elegantes.
plantas em vasos de cerâmica ocupavam os cantos, e o aroma de ervas secas penduradas nas vigas de madeira misturava-se com um perfume indefinível, algo entre flores d'água e almíscar. Sente-se. Ela indicou um banco perto do fogo que crepitava em um fogão a lenha. Vou cuidar do seu tornozelo. Caio obedeceu, observando-a enquanto ela se movia pela cabana com uma graça hipnótica, como se deslizasse em vez de andar. Ela trouxe uma bacia com água morna, toalhas limpas e um pote de barro contendo uma pasta esverdeada. Meu nome é Yara, ela disse enquanto se ajoelhava à sua frente e começava a remover sua bota com cuidado. Você está seguro aqui, Caio? Ele respondeu automaticamente, estremecendo quando ela tocou o tornozelo inchado. Como você vive aqui sozinha? Estamos no meio do nada. Yara sorriu novamente, seus dedos trabalhando com delicadeza surpreendente enquanto limpava a lama e o sangue. Não estou sozinha, ela disse. A floresta está viva, o rio está vivo e meu pai me visita quando a lua está cheia. Havia algo na maneira como ela disse isso que fez Caio sentir um arrepio na espinha, apesar do calor do fogo. Seu pai mora por perto? Yara mergulhou um pano na água e torceu-o antes de responder. Meu pai vive no rio. Ele é o que vocês chamam de boto. Caio não conseguiu evitar um sorriso incrédulo, que tentou disfarçar quando ela ergueu os olhos. Todo mundo conhecia as lendas do boto, o golfinho rosa da Amazônia, que se transformava em um homem elegante, vestido de branco para seduzir mulheres em festas ribeirinhas. Você está dizendo que seu pai é um boto encantado? Ela aplicou a pasta verde em seu tornozelo e Caio sentiu uma sensação imediata de alívio, como se o calor do ferimento estivesse sendo sugado para fora. Não espero que acredite, Yara respondeu tranquilamente. Os homens da cidade perderam a capacidade de enxergar o que está além do óbvio, mas isso não muda o que sou. Caio decidiu não argumentar. Afinal, estava na casa dela, dependendo de sua ajuda. Se ela queria acreditar que era filha de um ser mitológico, quem era ele para discutir? O que você estava fazendo na floresta, tão longe de tudo, numa noite de tempestade? Yara perguntou, enquanto enfaixava seu tornozelo com folhas largas e fibras que pareciam mais resistentes que qualquer bandagem que ele já tinha visto. Caio hesitou. Não podia dizer a verdade, que estava fugindo da polícia depois de um trabalho para traficantes que deu errado. Optou por uma meia-verdade. Me perdi. Estava explorando a região e a tempestade me pegou de surpresa. Os olhos de Yara o estudaram, e Caio teve a incômoda sensação de que ela conseguia ver através de sua mentira, como se suas palavras fossem transparentes. O rio não mente, Caio, ela disse suavemente. E ele me contou que você corre de algo que fez, mas não importa agora, aqui você está protegido. Ela se levantou em um movimento fluido e foi até um pequeno armário, de onde tirou roupas masculinas dobradas. Estas devem servir. Troque-se enquanto preparo algo para comer. Você precisa recuperar suas forças. Caio aceitou as roupas, notando que pareciam novas, embora de um estilo mais antigo do que estava acostumado. Quando ela se virou para a pequena cozinha, ele perguntou: Estas roupas são do seu pai? Yara não se virou, mas ele viu seus ombros ficarem tensos por um momento. Não, pertenceram a alguém que passou por aqui antes de você. Algo na maneira como ela disse isso fez Caio engolir em seco, mas estava cansado demais, com dor demais, para se preocupar com isso agora. Trocou-se rapidamente, surpreso com o perfeito caimento das roupas, como se tivessem sido feitas sob medida para ele. O jantar que Yara preparou era simples, mas incrivelmente saboroso. Um ensopado de peixes e ervas que Caio nunca havia provado antes. Comeram em silêncio, e ele sentiu seus músculos relaxando, o calor retornando ao seu corpo. A tempestade lá fora havia se transformado em uma chuva fina e constante.
Quanto tempo vai demorar até eu poder andar normalmente? Perguntou, indicando o tornozelo. 3 dias, ela respondeu com certeza. No 4º dia, você poderá seguir seu caminho, se assim desejar. Havia algo em suas palavras que soava como um desafio, ou talvez um aviso. Onde vou dormir? Yara apontou para uma rede trançada pendurada em um canto da sala. Ali, é confortável. O rio vai cantar para você esta noite. Caio não entendeu o que ela quis dizer até mais tarde, quando se deitou na rede. Através da janela aberta, podia ouvir o som da chuva e, por baixo dele, um murmúrio constante que parecia formar palavras quase compreensíveis, como se o rio estivesse realmente cantando, contando histórias antigas em uma língua esquecida. Adormeceu sem perceber, embalado por aquele som hipnótico. O sonho veio como uma onda, engolindo-o por completo. Caio estava debaixo d'água, mas podia respirar normalmente. Nadava em águas turvas, onde raios de sol criavam padrões dançantes. E então viu um enorme boto rosa nadando em sua direção. Seus olhos eram inteligentes, quase humanos, fixos nele com uma intensidade perturbadora. O boto circundou-o várias vezes, cada vez mais perto, até que seus olhos estavam a centímetros dos de Caio. E então, em um movimento brusco, o boto abriu a boca, revelando dentes afiados como agulhas. Caio acordou com um sobressalto, o coração batendo descompassado. A cabana estava imersa na penumbra da madrugada. Conseguia ouvir a respiração suave de Yara, que dormia em uma rede do outro lado do cômodo. Por um momento ficou desorientado, sem saber onde estava ou como havia chegado ali. Então as memórias da noite anterior voltaram como flashes. A fuga, a queda, a cabana, a estranha mulher que afirmava ser filha do boto. Tentou se convencer de que o sonho não significava nada, apenas o resultado do estresse e das histórias que Yara havia contado. Mas havia algo nele que parecia mais real que um simples sonho. Ainda podia sentir o olhar do boto, como se tivesse ficado impresso em sua alma. Com dificuldade, Caio se levantou da rede, testando o tornozelo. Ainda doía, mas menos do que esperava. A pasta que Yara havia aplicado parecia realmente eficaz. Mancando levemente, ele foi até a janela e afastou a cortina de fibras trançadas. O que viu o deixou sem fôlego. A cabana estava cercada por água por todos os lados. O que na noite anterior era uma clareira na floresta, agora parecia ser o meio de um lago ou uma lagoa. A água refletia o céu cinzento do amanhecer e as árvores emergiam dela como sentinelas silenciosas. A chuva fez o rio transbordar. A voz de Yara soou atrás dele, fazendo-o se virar bruscamente. Ela estava de pé, o longo cabelo negro ainda perfeitamente arrumado, apesar de ter acabado de acordar. Acontece nesta época do ano. Estamos ilhados? Caio perguntou, um leve pânico crescendo em seu peito. Por enquanto, ela respondeu com calma, acendendo o fogão a lenha. Em alguns dias, a água baixará. Coincidentemente, os mesmos 3 dias que ela havia mencionado para a recuperação de seu tornozelo. Caio voltou a olhar pela janela, estudando a distância até as árvores mais próximas. Se precisasse, poderia tentar nadar. Eu não tentaria, Yara comentou, como se lesse seus pensamentos. A correnteza é traiçoeira, e há coisas na água que você não vê. Caio se afastou da janela, uma sensação de desconforto crescendo dentro dele. Estava preso ali, com uma estranha que dizia ser filha de uma criatura mitológica. Como você sabia que eu estava pensando em nadar? Perguntou, observando-a enquanto ela preparava um chá com ervas que tirava de pequenos potes de cerâmica. Yara sorriu, aquele mesmo sorriso misterioso da noite anterior. Seus olhos mediam a distância, seus dedos apertavam o parapeito da janela como se estivesse reunindo coragem. Seu corpo se inclinava levemente para a frente. Ela lhe estendeu uma xícara de chá fumegante. Não é preciso magia para ler pensamentos tão óbvios.
Caio aceitou o chá, sentindo o aroma doce e picante que emanava dele. Tomou um gole cauteloso, surpreendendo-se com o sabor agradável. Você teve sonhos? Yara afirmou. Novamente não uma pergunta. Caio quase engasgou com o chá. Como sabe? Seus olhos. Ela respondeu simplesmente. Eles carregam o rio agora. Ele não entendeu o que ela quis dizer com isso, mas decidiu não perguntar. Em vez disso, questionou. Você vive sempre sozinha aqui? Yara sentou-se em um banquinho próximo ao fogão, segurando sua própria xícara de chá. Nem sempre estou sozinha. Como disse, meu pai me visita. E às vezes, outras pessoas encontram o caminho até aqui, como você. E elas também ficam por 3 dias. Os olhos de Yara pareceram escurecer ligeiramente. Alguns ficam mais. Alguns decidem ficar para sempre. Algo no tom dela fez a pele de Caio se arrepiar. E você? Nunca sai daqui? Nunca vai à cidade? Não pertenço ao mundo dos homens, ela respondeu, sua voz suave, mas firme. Meu lugar é aqui, entre o rio e a floresta. Caio terminou seu chá em silêncio, observando-a. Havia algo em Yara que o fascinava e o assustava ao mesmo tempo. Era como se ela não fosse inteiramente humana, não apenas por suas crenças estranhas, mas por algo mais profundo, algo na maneira como se movia, como falava, como olhava para ele com aqueles olhos que pareciam conter todo o mistério das águas amazônicas. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranhamente confortável. Yara trocava o curativo de seu tornozelo 2 vezes ao dia, aplicando mais daquela pasta verde que parecia fazer milagres. Eles comiam juntos, conversavam sobre coisas superficiais. Ela queria saber sobre as cidades, sobre como as pessoas viviam longe da floresta. Caio contava, editando cuidadosamente sua própria história, nunca mencionando seu envolvimento com o crime, a fuga da polícia. À noite, ela cantava. Canções em uma língua que ele não compreendia, mas que de alguma forma tocavam algo profundo dentro dele. E cada noite, Caio sonhava com o Boto. Às vezes, o Boto apenas o observava de longe. Outras vezes, transformava-se em um homem elegante vestido de branco, que o encarava com os mesmos olhos intensos do animal. Em uma das noites, sonhou que o homem Boto segurava seu pulso com força, impedindo-o de nadar para longe, e dizia com uma voz que parecia vir das profundezas do rio: Ela escolheu você. Não há como fugir. Durante o dia, Caio observava a água ao redor da cabana. Parecia não estar baixando, apesar de não chover mais. Quando mencionou isso a Yara, ela apenas sorriu e disse que o rio tinha sua própria vontade. Na manhã do 3º dia, Caio acordou sentindo-se completamente recuperado. Seu tornozelo não doía mais, e quando testou colocando peso sobre ele, descobriu que podia andar normalmente. Você tinha razão, disse a Yara enquanto tomavam o desjejum. Frutas silvestres e um pão feito de uma farinha que ele não reconhecia. 3 dias e estou curado. O rio cura aqueles que aceita. Ela respondeu. Caio olhou pela janela. A água continuava alta, cercando a cabana como um fosso protetor. Você disse que hoje eu poderia seguir meu caminho. Mas como, se estamos cercados por água? Yara o estudou por um longo momento antes de responder. Há uma canoa, ela disse finalmente. Posso lhe emprestar, se realmente deseja partir. Havia algo em sua voz, uma tristeza, ou talvez uma advertência, que fez Caio hesitar. Você não quer que eu vá embora? Não era uma pergunta. Ele percebeu nos últimos dias como ela o observava quando achava que ele não estava prestando atenção. Como seus dedos demoravam-se um pouco mais que o necessário quando trocava seus curativos. Como seu olhar seguia cada movimento dele com uma intensidade quase palpável. O que eu quero não importa. Yara respondeu, levantando-se. Você deve escolher seu próprio caminho. Ela saiu da cabana e Caio a seguiu até a pequena varanda. De um canto, ela puxou uma lona que cobria uma canoa simples, escavada em um único tronco de árvore.
Esta canoa o levará de volta ao rio principal, ela explicou, evitando olhar diretamente para ele. De lá, você pode seguir até a próxima vila. Caio olhou para a canoa, depois para a água que se estendia até as árvores distantes. A liberdade estava ali, ao alcance de suas mãos. Poderia voltar à civilização, encontrar um modo de resolver a confusão em que se metera. Talvez pudesse até mesmo entrar em contato com sua irmã em Manaus, pedir ajuda. Mas algo o fazia hesitar. Não era apenas o medo do que o esperava lá fora. Era algo mais profundo, algo relacionado à mulher ao seu lado, com seu mistério e sua beleza sobrenatural. "E se eu decidir ficar mais um pouco?" ele perguntou, observando cuidadosamente sua reação. Os olhos de Yara se iluminaram momentaneamente antes que ela controlasse sua expressão. "Esta cabana sempre acolhe aqueles que precisam de abrigo", ela respondeu diplomaticamente. Caio olhou novamente para a canoa, depois para a floresta distante e finalmente para Yara. Havia algo nela que o puxava como uma corrente invisível, algo irresistível. "Acho que posso ficar mais alguns dias", ele decidiu. "Até ter certeza de que a polícia... Quero dizer, até eu planejar melhor meu próximo passo." Yara assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. "Vou preparar um peixe especial para o almoço então." Aquela noite, após um dia passado ajudando Yara com pequenas tarefas ao redor da cabana, Caio deitou-se em sua rede com uma sensação estranha de contentamento. A vida ali era simples, longe das complicações que havia criado para si mesmo na cidade. Talvez pudesse realmente ficar mais tempo. Talvez pudesse até mesmo... Seus pensamentos foram interrompidos por um som vindo de fora da cabana. Ergueu-se na rede, atento. Parecia o som de algo grande se movendo na água. Por um momento, lembrou-se dos sonhos com o boto e sentiu um arrepio na espinha. Silenciosamente, aproximou-se da janela e espiou para fora. A noite estava clara, a lua cheia iluminando a água ao redor da cabana com uma luz prateada. E então ele viu uma figura masculina emergindo da água, subindo os degraus da varanda. O homem era alto, com ombros largos. Vestia roupas inteiramente brancas que, inexplicavelmente, não pareciam molhadas, apesar de ter saído da água. Seu rosto estava parcialmente oculto pela sombra do chapéu branco que usava, mas Caio podia ver que era um homem de meia idade, com feições fortes e bem definidas. A porta da cabana se abriu silenciosamente e Yara saiu. Ela usava um vestido diferente, todo branco como as roupas do visitante. Os dois se encontraram na varanda, e Caio observou, fascinado e apreensivo, enquanto conversavam em vozes baixas demais para que ele pudesse ouvir. Em determinado momento, o homem olhou diretamente para a janela onde Caio estava, como se soubesse exatamente que estava sendo observado. Caio recuou instintivamente, mas não antes de ver os olhos do homem, olhos negros e profundos como as águas do rio à noite, olhos que pareciam conter o mesmo mistério e poder que vira nos sonhos. Caio voltou para sua rede, o coração batendo acelerado. Era apenas coincidência, disse a si mesmo. Um homem visitando Yara no meio da noite. Talvez um vizinho de alguma cabana próxima que ele não tinha visto. Ou um parente. Não significava que era... Não podia ser. Ele adormeceu com dificuldade, e quando finalmente conseguiu, o sonho veio mais vívido que nunca. Estava novamente debaixo d'água, mas desta vez o boto rosa transformava-se no homem de branco diante de seus olhos. O homem se aproximava, seus olhos negros fixos nos de Caio, e dizia em uma voz que era simultaneamente humana e não humana: "Ela é minha filha, metade rio, metade mulher. Aqueles que ela escolhe nunca mais retornam ao mundo dos homens." Caio acordou com um grito sufocado, sentando-se bruscamente na rede. A cabana estava escura e silenciosa. Olhou para a rede de Yara e viu que estava vazia.
O relógio em seu pulso, que milagrosamente ainda funcionava, marcava 3h47 da manhã. Movido por um impulso que não conseguia explicar, ele se levantou e foi até a porta da cabana. Abriu-a silenciosamente e saiu para a varanda. A lua cheia iluminava a água com uma claridade quase sobrenatural. E no centro daquele lago improvisado, Caio viu algo que fez seu sangue gelar. Yara estava de pé sobre a água, não em uma canoa ou em qualquer tipo de embarcação. Seus pés descalços pousavam sobre a superfície da água como se fosse terra firme. Ao seu lado, o homem de branco também estava de pé sobre a água. Eles conversavam, olhando ocasionalmente para a cabana. Caio recuou lentamente, fechando a porta com o máximo de cuidado para não fazer barulho. Seu coração batia tão forte que parecia prestes a sair pela boca. O que havia acabado de ver era impossível. Pessoas não podiam ficar de pé sobre a água. Era uma alucinação. Tinha que ser. Ou um truque de luz, ou... Mas sabia que não era. O que havia visto era real. E se isso era real, então tudo o mais que Yara havia dito também poderia ser verdade. Ela realmente era filha do Boto? E o que significava aquela frase em seu sonho? Aqueles que ela escolhe nunca mais retornam ao mundo dos homens. Caio voltou para sua rede, mas não conseguiu mais dormir. Ficou deitado, olhando para o teto, ouvindo os sons da noite. O coachar dos sapos, o ocasional barulho de algo se movendo na água, o sussurro constante do rio que parecia formar palavras quase compreensíveis. Quando a primeira luz da manhã começou a filtrar-se pelas janelas, ele ouviu Yara entrando na cabana. Fingiu estar dormindo, observando-a por entre os cílios enquanto ela acendia o fogão e começava a preparar o café da manhã, como se nada tivesse acontecido. Durante todo o dia, Caio tentou agir normalmente, mas não conseguia tirar da cabeça o que havia visto. Mais de uma vez, esteve prestes a confrontar Yara, a perguntar diretamente sobre o homem de branco, sobre como eles haviam ficado de pé sobre a água. Mas algo o impedia. Talvez medo da resposta, ou talvez medo de que ela percebesse que ele planejava fugir. Porque era isso que ele precisava fazer, fugir. Quanto mais pensava no assunto, mais certeza tinha de que estava em perigo. As roupas que usava, que pertenceram a alguém que passou por aqui antes, seriam de outro homem que Yara havia escolhido? E o que acontecera com ele? Esperou até que a noite caísse. Yara parecia mais silenciosa que o normal, observando-o com aqueles olhos misteriosos que agora lhe pareciam mais predatórios que fascinantes. Quando ela finalmente se recolheu para sua rede, Caio esperou, contando os minutos, até que sua respiração se tornasse profunda e regular. Silenciosamente, ele se levantou e pegou suas roupas originais, agora secas e dobradas em um canto. Vestiu-se rapidamente, tentando não fazer barulho. Pegou uma pequena sacola de fibras trançadas que encontrou pendurada na parede e colocou dentro alguns dos pães que Yara havia feito e algumas frutas secas. Não era muito, mas teria que bastar até que ele encontrasse ajuda. A canoa ainda estava sob a varanda, coberta pela lona. Com o máximo de cuidado, Caio a arrastou para a água, fazendo uma careta a cada ruído. Quando finalmente a colocou na água, olhou para a cabana, temendo ver Yara à porta. Mas a cabana continuava silenciosa, as janelas escuras. Caio entrou na canoa e começou a remar, afastando-se da cabana o mais rápido que conseguia, sem fazer muito barulho. A lua estava parcialmente coberta por nuvens, o que dificultava a visão, mas ele seguiu em linha reta, na direção onde achava que o rio principal deveria estar. Remou por talvez meia hora, os músculos dos braços já começando a protestar, quando percebeu algo estranho. A cabana, que deveria ter ficado para trás há muito tempo, ainda estava visível. Na verdade, parecia estar à mesma distância de quando partiu, como se ele estivesse remando em círculos. Caio parou, desorientado. Mudou de direção e remou com mais força, determinado a se afastar. Mas após mais alguns minutos de esforço,
Quando olhou por sobre o ombro, a cabana continuava lá. A mesma luz amarelada brilhando na varanda como um farol persistente. Um arrepio percorreu sua espinha quando se lembrou das palavras do sonho. Aqueles que ela escolhe nunca mais retornam ao mundo dos homens. Estava preso ali? Era isso que significava? Determinado a não se render, Caio continuou remando, agora em outra direção. Suas mãos começaram a formar bolhas, mas ele ignorou a dor. Tinha que sair dali, tinha que escapar daquele lugar impossível. Foi então que ouviu um som suave de água sendo cortada. Olhou ao redor, tentando identificar a origem do ruído, e viu, a poucos metros de sua canoa, a barbatana de um boto cortando a superfície da água. Não era um boto comum. Era grande demais, e sua cor, mesmo sob a luz fraca da lua, era de um rosa tão vibrante que parecia brilhar com luz própria. O animal circundou a canoa uma vez, depois outra, cada círculo mais próximo que o anterior. Caio parou de remar, hipnotizado pelo movimento do animal. Quando o boto finalmente parou diante da canoa, olhando diretamente para ele, com olhos surpreendentemente humanos, Caio soube que não era um animal comum. Era ele, o boto, o pai de Yara. Como em seus sonhos, o boto começou a se transformar. Foi uma visão que desafiava tudo o que Caio acreditava ser possível. O corpo do animal se alongando, se erguendo, a pele rosada dando lugar a um terno branco impecável, a cabeça se remodelando até formar o rosto do homem que vira na noite anterior. O homem-boto ficou de pé sobre a água, tão real e sólido quanto qualquer ser humano, mas com uma aura de poder sobrenatural que fez Caio recuar instintivamente, quase virando a canoa. "Você não pode partir", o homem disse, sua voz profunda e ressonante como o próprio rio. Ela o escolheu. "Eu não pertenço aqui", Caio respondeu, surpreso por conseguir encontrar sua voz. "Preciso voltar." "Voltar para quê? Para fugir da sua própria sombra? Para continuar se afundando em escolhas que o destroem?" O homem-boto inclinou levemente a cabeça. "Ela viu algo em você que vale a pena salvar. É mais do que a maioria dos homens recebe. Salvar ou aprisionar?" Caio desafiou, reunindo coragem. "O que aconteceu com os outros? Com os donos das roupas que ela me deu?" O homem-boto sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos negros e insondáveis. "Alguns partiram quando chegou a hora. Outros ficaram por escolha própria." Ele deu um passo para mais perto da canoa, ainda sobre a água. "Poucos tentaram fugir como você. Esses... Bem, o rio sempre recebe de volta o que lhe pertence." Caio sentiu um calafrio percorrendo sua espinha. Era uma ameaça velada, disso não tinha dúvida. "Eu não pertenço ao rio", ele insistiu. "Deixe-me ir." "Você ainda não entendeu", o homem-boto respondeu, balançando a cabeça. "Não sou eu quem o mantém aqui. É ela, e é você mesmo." Antes que Caio pudesse responder, o homem-boto mergulhou, desaparecendo na água escura. Por um momento, Caio viu a forma do animal nadando sob a superfície, afastando-se rapidamente. Então, estava sozinho novamente. Ou assim pensou, até ouvir a voz de Yara atrás dele. "Você não deveria ter tentado fugir." Caio virou-se tão bruscamente que quase caiu da canoa. Yara estava de pé em outra canoa, a poucos metros da sua. Ele não a tinha ouvido se aproximar. Ela usava o mesmo vestido branco da noite anterior e seus cabelos negros flutuavam ao redor de seu rosto como se estivessem debaixo d'água, apesar de não haver vento. "O que você quer de mim?" Caio perguntou, sua voz traindo seu medo. "Quero salvá-lo", ela respondeu simplesmente. "Como salvei os outros? Os outros que nunca mais voltaram para o mundo dos homens?" Caio rebateu amargamente. Yara inclinou a cabeça, estudando-o com aqueles olhos impossivelmente azuis. "Alguns voltaram, quando estavam prontos, quando o rio decidiu que era hora, e os que não voltaram." Ela não respondeu imediatamente, seus olhos se desviando para a água escura ao redor deles.
Nem todos podem ser salvos, ela disse finalmente. Alguns se recusam a mudar. Alguns lutam contra o rio até o fim. Caio engoliu em seco, compreendendo a implicação. Você está me dando uma escolha? Ficar com você ou morrer? Yara balançou a cabeça lentamente. Não é tão simples assim. Não é apenas sobre ficar comigo. É sobre aceitar o que o rio oferece. Cura, transformação, uma segunda chance. Mas não tenho escolha sobre partir agora, tenho? Caio desafiou. Você sempre tem escolha, Caio. Mas cada escolha tem suas consequências. Ela olhou para o céu, onde a lua começava a surgir entre as nuvens. Volte comigo para a cabana. Dê uma chance a si mesmo. Dê uma chance ao rio. Algo na maneira como ela falou, não com ameaça, mas com uma tristeza genuína, fez Caio hesitar. O que o esperava se conseguisse voltar? Policiais à sua procura, traficantes querendo vingança por um trabalho que deu errado, uma vida de constante olhar por sobre o ombro. Aqui, com Yara, havia paz, havia beleza, havia algo que ele não experimentava há muito tempo, a sensação de que alguém realmente se importava com ele. Mas era real? Ou apenas outro tipo de prisão, dourada, mas ainda assim uma prisão? Por quanto tempo? Ele perguntou finalmente. Por quanto tempo terei que ficar? Até o rio fluir dentro de você, ela respondeu enigmaticamente. Até você compreender o que realmente busca. Caio olhou para a água escura, para a lua refletida em sua superfície, para a mulher misteriosa que afirmava ser filha do Boto. Então, olhou para além dela, para a floresta distante, para o mundo dos homens que conhecia. Lentamente, ele pegou o remo novamente, mas em vez de tentar se afastar, direcionou a canoa para a de Yara. Não prometo ficar para sempre, ele disse, mas darei uma chance ao rio, a você, a mim mesmo. O sorriso de Yara iluminou a noite como uma segunda lua. É tudo o que peço, ela respondeu suavemente. Juntos, eles remaram de volta à cabana, que agora parecia estranhamente acolhedora, sua luz amarelada, prometendo um conforto que Caio não encontraria em nenhum outro lugar. Nos dias e semanas que se seguiram, Caio descobriu que Yara tinha falado a verdade. Havia algo de curativo naquele lugar entre o rio e a floresta. Algo que ia além dos remédios de ervas que ela preparava, além das canções que cantava ao anoitecer. Era como se o próprio tempo fluísse de maneira diferente ali, dando-lhe espaço para respirar, para refletir, para finalmente encarar os erros que o haviam levado a fugir desesperadamente pela floresta naquela noite de tempestade. Às vezes, via o homem boto observando-os de longe, sempre na linha onde a água encontrava a floresta. Nunca mais ele se aproximou para falar com Caio, mas sua presença era um lembrete constante de que havia mais mistérios no mundo do que ele jamais imaginara. A água ao redor da cabana nunca baixou completamente, como se o rio tivesse decidido manter aquele pequeno reino isolado do resto do mundo. E com o passar do tempo, Caio descobriu que já não se importava tanto com isso. Uma noite, enquanto observavam juntos o reflexo das estrelas na água, Yara lhe contou sobre os outros, os homens que haviam passado por ali antes dele. Alguns ficaram apenas o tempo necessário para curar suas feridas, tanto físicas quanto espirituais, antes de retornarem ao mundo. Outros ficaram mais tempo, tornando-se parte da floresta, aprendendo seus segredos. E alguns poucos, aqueles que o rio escolheu especialmente, nunca mais quiseram partir. E eu? Caio perguntou, olhando para seu reflexo na água, notando como seus olhos pareciam diferentes agora. Mais profundos, carregando algo do mistério do rio, como Yara havia dito no início. Que tipo sou eu? Yara sorriu aquele sorriso que ele agora conhecia tão bem. Parte mulher, parte mistério, inteiramente fascinante. Isso, ela respondeu, seus dedos entrelaçando-se aos dele. Só o rio pode dizer. E enquanto a lua subia no céu, banhando a água,
a cabana e os dois com sua luz prateada. Caio percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não estava mais fugindo. Estava finalmente chegando em casa.